Olá, nesta segunda parte da conversa com a neurocientista Ana Domingos, falámos sobre porque é que tem aumentado a obesidade em todo o mundo. E já agora uma pista, não tem apenas a ver com termos mais acesso à comida. Falámos ainda sobre o eterno debate Nature versus Nurture, que também foi tema no episódio com Maria João Afonso sobre inteligência, para quem ouviu. Ou seja, neste caso aplicado ao peso, o que é que determina mais o nosso peso? É a nossa carga genética ou os nossos hábitos alimentares? A convidada, como adivinham, acha que a genética tem um peso grande. E isso leva-nos a outra pergunta. Até que ponto é que fazer dieta para perder peso pode ser para muitas pessoas quase biologicamente impossível? E finalmente, tendo no podcast uma pessoa que investiga esta área, não podíamos deixar de falar sobre o famoso Ozempic. Perguntei à Ana exatamente o que é este medicamento e como é que ele funciona e o que é que podemos esperar desta área no futuro. Foi uma grande conversa sobre medicina, biologia, evolução e ciência em geral. Espero que gostem e voltamos a encontrar-nos no próximo episódio. Até lá! Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Nós aqui temos estado a falar da comparação entre países. Se olharmos para a linha do tempo, Sim. aí vemos um aumento da obesidade praticamente transversal a todos os países, não é? Ou seja, das últimas décadas. Sim, que não é muito diferente da tendência de crescimento de muitas outras doenças consideradas as doenças do mundo ocidental. Exato. Doenças psiquiátricas, a asma, doenças autoimunes, portanto, doenças que estão associadas ao mundo dito desenvolvido, que é um mundo mais asseado, um mundo mais limpo. Portanto, este mundo mais limpo cria um mundo mais doente. Portanto, doenças autoimunes e asmas e doenças do foro da alergia também têm uma tendência cada vez mais alta. Olhando para a obesidade, a nossa explicação mais evidente, não é? A explicação que tu ouves mais vezes é a obesidade tem estado a aumentar porque há muito mais comida. Aliás, Sim, há até estudos da quantidade de calorias disponível. Não é? Sim, existem estudos que foram publicados em jornais que se dedicam ao estudo da nutrição, jornais académicos, jornais da Sociedade Americana do Estudo da Nutrição, que também já chegaram à conclusão que essa correlação entre a abundância de comida e o crescimento da obesidade é uma correlação que já não existe, estatisticamente já não existe. Porque a prevalência da obesidade continua a crescer e a curva está assim, com um declive francamente positivo, enquanto que todas as outras medidas, que são medidas compostas de acesso à comida, é uma curva que já não cresce, é uma curva que já está horizontal, pelo menos nos Estados Unidos. Portanto, existem estudos que já mostram dados a apontarem na direção que essa correlação já não existe. Então a causa tem de ser outra. Então a causa tem de ser outra. E a qual? Ou quais? Estamos a estudar. Lá chegaremos. Dá-me alguma coisa. Dou-te o controle do metabolismo basal e também o papel do sistema imunitário a controlar os mecanismos do metabolismo basal. Daí a tal ligação à asma. Exatamente. Etc. Isto é uma ideia que é particular de meia dúzia de pessoas, não só eu, mas colegas meus, que pensam que é importante estudar o papel do sistema imunitário na obesidade, não porque existam mutações genéticas nas populações obesas que apontem para o sistema imunitário, mas porque o sistema imunitário é muito reativo ao ambiente. Certo. E isso nota-se logo nas populações com asma e nas populações com alergia, portanto, que também têm uma base genética. Portanto, há pessoas que têm mais propensidade a serem alérgicas precisamente porque já estão numa família onde essas alergias existem. Mas se em cima disso pusermos um ambiente em que a criança cresce num ambiente que não tem terra, não tem pátios, não tem erva, não tem cavalos, não tem cães, não tem bichos, para o sistema imunitário se educar a diferenciar o que é exterior versus o que é interior. Portanto, esta luta, esta educação que o sistema imunitário tem, é uma educação
ontogénica, portanto é uma educação que começa na criança, independentemente do seu património genético. É claro que se tiver um património genético de uma família que já é muito predisposta a alergias, muito provavelmente esta criança vai ter alergias. Mas se em cima disto for crescer num ambiente que é o que nós chamamos um ambiente excessivamente limpo, germofóbico, em que a criança raramente vê os germes, não esfola os joelhos, não põe a tal feridazinha do joelho que é suposto ter quando está a brincar no pátio. Se esta criança não tiver contacto com os bichos, com os micro-organismos, o sistema imunitário desta criança vai ser estúpido. Não vai ser educado a aprender o que é um bicho, o que é um bicho infeccioso versus o que é uma célula normal do seu corpo. Portanto, há toda uma teoria, que é a teoria da hiperhigienização da sociedade, que explica o aumento da prevalência de doenças tais como asma e doenças alérgicas. A acompanhar isto, existe também a teoria de que o sistema imunitário, ao não ser educado, vai fazer erros, que não é só erros de reconhecer ou a falta de reconhecimento que tem dos micro-organismos. Vai também não comunicar muito bem com neurónios que existem dentro do corpo que controlam o metabolismo basal. Portanto, há aqui toda uma área Isso é muito interessante. que está a crescer, que é uma área do imunometabolismo, no meu caso é do neuroimunometabolismo, de tentar compreender como é que determinado tipo de leucócitos ou de células imunes controlam os neurónios que controlam não só a vontade de comer, mas o metabolismo basal. Há outras pessoas que também estão a tentar perceber como é que o sistema imunitário controla neurónios no cérebro que controlam o apetite. E se essas células imunes, durante o período de vida de uma pessoa, se comportarem de maneira diferente ou ficarem disfuncionais, então aí isso sim seria uma explicação ou um mecanismo que explicaria a obesidade ou o aumento da prevalência da obesidade. Isso é interessante. No nosso lado, nesta parte do mundo. Isso, exato. O que tu estás a descrever é que, basicamente, nós temos estes mecanismos internos de homeostase, de certa forma, não é? Em que tu comes e o teu organismo sinaliza que já estás saciado e não precisas de comer mais, não é? Mesmo à noite, quando estamos a dormir, não estamos a comer. Certo. Mas o nosso corpo continua a queimar calorias e queima-las para manter a temperatura do corpo. Exato, sim. Que Somos baixa um bocadinho quente, né? quando estamos a dormir. Exato, sangue quente. Quando estamos a dormir, estamos a queimar calorias e queimamos um bocadinho menos, porque o corpo sabe que não está a comer. Queimamos um bocadinho menos. E em certos modelos experimentais conseguimos manipular esta queima. Quando o corpo, quando está a dormir, não queima quase nada, aí a obesidade é inevitável. Portanto, eu no meu laboratório faço este tipo de manipulações em que manipulamos determinadas componentes fisiológicos, conseguindo manipular neurónios ou conseguindo manipular células imunes. De ratos, certo? De ratinhos. Só para... Muito pequeninos, que é um modelo experimental, é um modelo pré-clínico que permite testar hipóteses e permite testar modelos mecanísticos de controle do peso. Então, e vocês põem os ratos basicamente a queimar menos calorias enquanto dormem, não é? Exatamente. Conseguimos fazer isso, sim. E quando isso acontece, eles ganham muito peso, ficam mesmo gordinhos, independentemente daquilo que comem. Portanto, comem a mesma coisa, mas ganham mais peso, sim. Ou seja, baixa-lhes o metabolismo artificialmente, não é? Sim, conseguimos baixar o metabolismo basal artificialmente quando estão a dormir. Idealmente, o que nós queríamos era queimar calorias enquanto estamos a dormir. Claro. Não é? E o facto de eles estarem a consumir menos calorias enquanto dormem não tem nenhuma manifestação? Se ela ficarem frios, não... devem ficar mais frios, não? Ou outros processos? Ficam, exatamente. Portanto, a temperatura... Não passam frio, os pobres dos ratos? Isso não dá para perguntar. Quer dizer, dá para perguntar, sim. Dá para perguntar não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. Basicamente, damos a escolher o que é que preferem. Estar no quentinho ou estar no frio? Exato. E se eles preferirem o quentinho, muito provavelmente é porque estão com frio, não é? Isso também conseguimos fazer. Mas isso é interessante, ou seja, baixar artificialmente, sim, interferir no sistema para baixar a queima de calorias à noite, desregula o nosso sistema de forma a baixar o nosso metabolismo e com isso causa obesidade. Exato, é uma forma.
Há pessoas, e a sensação de temperatura é uma coisa um bocadinho, é como um sabonete, escorrega um bocadinho da mão. E conseguimos medir a temperatura corporal, mas medir a temperatura corporal não significa que estamos a medir a temperatura que é gerada. Claro. Porque estamos sempre a dissipar. Claro. Nós somos um sistema aberto. Estamos sempre a dissipar. Estamos a gerar temperatura, nós, endotérmicos. Os lagartos não fazem nada disto. Isto é mesmo específico de mamíferos. Mamíferos não, de animais endotérmicos. Não é? Sangue quente. Sangue quente. Vulgo animais de sangue quente. Os outros são o quê? Exotérmicos? Sim, são exotérmicos. Portanto, têm que estar ao sol, não é? Que tem um lagarto. Para aquecer. Sim. Para aquecer, exatamente. Quando medimos a temperatura de uma pessoa, estamos a medir duas coisas que estão juntas numa só, que é a capacidade de produção e a capacidade de dissipação. Se interferirmos com uma ou com a outra, vamos interferir com a medição que fazemos de temperatura. E dissipar muito calor é uma forma também de promover a geração de calor, se essa capacidade existir. Capacidade de resposta, no fundo. Exatamente. E pessoas saudáveis normalmente respondem, pessoas jovens também. Portanto, eu vivo em Inglaterra e a quantidade de jovens que anda por ali de t-shirt no meio do inverno. Eu às vezes até fiz, vocês não têm frio. Os meus estudantes de medicina chegam ao laboratório t-shirt e vêm do frio. E para eles está tudo bem. Porquê? Exato. Porque têm uma capacidade de produção fantástica. E para eles não está frio, não é? Portanto, por isso é que eu disse que a termogénese ou a nossa percepção da temperatura é escorregadia como um sabonete molhado, não é? E é uma área de estudo que eu acho interessante e que pode vir a dar muitas respostas, mas é preciso mais pessoas a estudar, é preciso haver massa crítica e de haver métodos de análise que sejam uniformizados, não é? Porque se os métodos não forem uniformizados, depois cada um chega a conclusões diferentes. Exato, e às vezes isso acontece muito. Nesta área? Sim, acontece muito. Nesta área, em todas as áreas. Quando não existe uma uniformização dos métodos, tudo é válido, não é? E não dá para comparar. Não é? E não dá para comparar, exatamente. O papel do sistema imunitário sugere que a desregulação pode estar causada com o que tu referiste, não é? Dos miúdos serem menos expostos a ambientes com vários patogénios diferentes e, portanto, essa educação do sistema imunitário também sugere um papel para o stress. Estou eu a pensar. Ou seja, também sugere que um aumento do stress gere uma desregulação do sistema imunitário independentemente do outro fator. Sim. Digo eu, estou a perguntar. No fundo, fazendo uma pergunta mais direta, há uma ligação entre o stress e a obesidade? Sim. Mediada por isto? É capaz, mas pronto, estamos aqui a fazer muito hand-waving, não é? Estamos aqui a fazer muitos saltos de teoria para teoria, sem ter realmente dados Não, eu estou a perguntar se é uma teoria incompatível com esta. Porque o stress também é uma palavra uma palavra, uma gaveta muito grande, em que cabe vários tipos de coisa. Stress agudo, que é um stress, por exemplo, os desportos de adrenalina são super estressantes, não é? Não é qualquer pessoa que vai para a Nazaré e que se despenha por ali abaixo de uma prancha de surf. É um grande stress. Mas é um stress agudo. Até é um stress que, sei lá, que faz bem. Não é para todos, porque nem toda a gente tem a capacidade de lidar com esse tipo de stress, não é? Mas é um stress que liberta a adrenalina. E a adrenalina faz coisas muito boas pelo metabolismo. A adrenalina, efetivamente, queima gordura de uma forma direta. E isto está muito bem demonstrado, só que não é um tipo de composto que se queira ter em circulação no sangue sempre, a toda a hora, especialmente quando estamos a dormir. Não conseguimos dormir, não é? Ninguém consegue dormir depois de ter uma injeção de adrenalina. Agora, há outros tipos de stress, que são os stresses crónicos, que envolvem outro tipo de eixo biológico, que envolve hormonas tipo cortisol. Não sei se é outro palavrão, mas o cortisol é uma hormona secretada pelas suprarrenais, pelo córtex das suprarrenais, e a hormona que também, quando em excesso de uma forma crónica, também faz mal. E, efetivamente, o cortisol interfere com o sistema imunitário. Uma forma extrema de saber isso é que as pessoas que têm que fazer terapias imunossupressivas tomam comprimidos, que são comprimidos que imitam quimicamente o cortisol, e isso tem uma função imunossupressora. E muitos, portanto, sei lá. Isto é um exemplo extremo, não é? Sim. Só para ilustrar. E não é preciso ir aí, não é? Sei lá, pomadas de
para algumas doenças tópicas autoimunes, por Exatamente, exemplo, tem exatamente. cortisol. Não é? Pronto, exatamente. Mas estamos a falar de stresses diferentes, não é? Porque um stress, que seja um stress crónico que envolve cortisol, sim, é capaz de danificar o sistema imunitário. E existem outras doenças em que existe excesso de cortisol, como seja o síndrome de Cushing, em que estas pessoas desenvolvem um tipo de obesidade que é um tipo de obesidade bastante característico, que é uma obesidade troncal, portanto é uma obesidade aqui à volta do pescoço, até tem aquilo que se chama uma bossa de búfalo entre os omoplatas, que o cortisol em excesso tem implicações metabólicas e implicações que têm a ver com a acumulação de gordura e às vezes em partes do corpo que são um bocadinho estranhas. Outra maneira de partir isto é, quer dizer, clássica, é entre genética e ambiente. Não é? Tu já disseste isso. É uma maneira clássica que é também ela muito fugidia, porque não é nada fácil separar as duas coisas, até porque não há... Às vezes existem formas de separar, nomeadamente os estudos em gêmeos. São estudos muito clássicos. Então qual é o contributo em média de... A literatura aponta de uma contribuição entre 40% e 70%. Portanto, a relação de causalidade entre genética e peso não está muito diferente entre a relação de causalidade entre a genética e a altura. Estão ali ela por ela. Portanto, a altura e o peso, como marcadores biológicos, né, antropométricos, são duas variáveis que estão muito, muito ligadas e que geneticamente têm contribuições muito, muito parecidas. Isso é incrível, não é? Ou seja, porque nós tendemos a achar que a altura é uma coisa que tem uma carga genética muito grande. Não é? Sim. E tu estás a dizer, e o peso também. Ou seja, o peso também. Da mesma forma que eu... Agora vou particularizar, que é sempre uma coisa falaciosa nestes casos, mas dando o meu exemplo, não é o teu, não é? Sim. Da mesma forma que a nossa altura é muito determinada pela genética e, obviamente, também pela alimentação que tivemos. Sim, não é? Durante a infância, sim. Durante a infância, o peso também. Não é? O peso também, exatamente. E tu falaste dos estudos de gêmeos, o que é que eles mostram? Antes de haver uma compreensão mais molecular da biologia do estudo do peso, haviam vários estudos de gêmeos que foram separados à nascença. Portanto, e o recíproco também de pessoas que não são gêmeas, mas que vivem dentro do mesmo ambiente familiar. Portanto, os gêmeos monozigóticos são um exemplo perfeito de similaridade genética. Né? Não. Quase. Não. Geneticamente são. Sim. Né? Mas a palavra clone é dedicada a outro tipo de manipulação. Faz-te impressão. Gêmeos que foram separados à nascença e que viveram em ambientes completamente diferentes acabam por ter o mesmo peso. Isso prova ou dá uma indicação da influência genética no peso. Enquanto irmãos criados na mesma casa podem ter pesos muito diferentes. Sim. Tu tens umas fotografias nos teus slides que são gêmeos. Estes gêmeos, que têm todos pesos muito idênticos, são Sim. casos de gêmeos criados em casas separadas, é isso? Exatamente. É preciso uma dedicação à investigação muito grande para ir à procura destas pessoas, não é? Pois, são raríssimos, claro. Sim. Portanto, isto foi publicado em 1990. Hoje é mais difícil. Hoje seria mais fácil, porque hoje em dia as pessoas encontram-se. Não é? Existem programas de televisão só dedicados a isso, a encontrar as pessoas. Mas há menos, eu estava a pensar que há menos. Sim. Porque isto são casos de gêmeos trocados no hospital e coisas do género, não é? Para terem ido parar. Ou separados por guerras e famílias disfuncionais. Ou famílias funcionais e foram adotados por famílias diferentes. Pois, exato. Portanto, às vezes existe drama por trás da história das pessoas. Mas isto é extraordinário, quer dizer, porque foram criados em casas diferentes, portanto não partilharam nada do ambiente e a e fisionomia é idêntica. Sim, são iguaizinhos e até estas pessoas aqui nem sequer são magrinhas, não é? São pessoas relativamente redondinhas, não é? Nesta fotografia aqui em particular. E realmente os gêmeos que nós conhecemos, agora vamos para gêmeos que na maior parte dos casos que nós conhecemos são pessoas que foram criadas no mesmo ambiente, mas ainda assim, realmente se eu pensar em gêmeos que conheço, eles são todos... têm um peso idêntico, o que poderia não ser o caso. Conheces muitos gêmeos? Não, quer dizer, ao longo da vida já conheci alguns. Eu já conheci alguns também. Já dá para... Quer dizer, pelo menos dá para explorar isso, não é? Sim, é interessante. E quer dizer, toda esta biologia do peso que tem vindo a ser descoberta nos últimos 30 anos e que começou efetivamente com a descoberta da leptina, aplica-se não só aos modelos de laboratório, que são os ratinhos, e a humanos, mas também a cães. Portanto, algumas destas mutações que foram encontradas em humanos e em ratinhos primeiro, são mutações que controlam o comportamento alimentar, são muito, ainda mais prevalentes
em labradores, em cães. Os labradores gordos que todos conhecemos, não é? Sim, sim, o labrador é um cão espetacular, especificamente porque foi selecionado pela sua lealdade. E a sua lealdade é proporcional à fome que tem. Um cão, quanto mais fome tem, mais obediente vai ser. Conseguimos ensinar tudo, não é? Portanto, que é um modelo usado para cães de guia, para mais vários tipos de situações. E há uma mutação, que é uma mutação de um gene que tem um nome muito, muito longo, que é pro-opiomelanocortina, ou PONC. E o gene que codifica para a quantidade de proteínas que são codificadas por este gene, esta mutação que existe em humanos também existe nos labradores. Mas nos labradores, obviamente, a frequência é muito mais elevada, porque a genética de labradores e de seleção e de consanguinidade é muito maior nos cães do que nos humanos. E é uma mutação em que as crianças começam a ganhar peso desde logo muito, muito cedo e têm um comportamento alimentar completamente fora de escala. Portanto, são mesmo muito, muito hiperfágicas. E têm cabelo ruivo, portanto, são ruivas. Porquê? Precisamente porque este gene codifica para uma proteína, que é uma proteína muito longa, que depois é cortada em vários pedacinhos. E cada um desses pedacinhos tem uma função diferente. Um desses pedacinhos vai para o cérebro e controla o comportamento alimentar. E outro pedacinho vai para os melanócitos e controla a acumulação de melatonina. Melanina. E quando essa acumulação não existe, as pessoas não têm melanina nos seus folículos capilares e são branquinhas, não é? Têm aquele fenótipo irlandês, quase irlandês, não é? Sim. Ou seja, o mesmo gene codifica uma proteína que faz as duas funções. Portanto, é uma proteína que depois é partida em 4 outras proteínas e cada um destes 4 tem funções bem capilares ou uma função de controle do comportamento alimentar. E quando o gene, ele todo, não existe nenhuma das 4 outras proteínas que têm as suas mais variadas funções. E isso dá origem a pessoas e cães que são hiperfágicos, com excesso de peso, não é? Ou com obesidade, e ruivos. E nos cães também se vê isso, eles são branquinhos, ou existem aquele degradê entre labrador branco e labrador castanho. Exato. Portanto, quanto mais branco, mais hiperfágico e mais obediente. Sim, que interessante. Sim. E que tratamentos é que existem nesta área? Aqui é incontornável nós falarmos do Ozempic, não é? Claro. Que foi a grande revolução dos últimos 3, 4 anos, não é? Portanto, o Ozempic não iria funcionar em pessoas que têm deficiências genéticas muito bem delineadas. E já existem medicamentos para pessoas que têm disfunções genéticas parecidas com esta do labrador, que é uma deficiência melanocortinérgica. Que estão muito mais na base, não é? E, portanto, influenciam tudo o resto. Exatamente. E são deficiências que são raras, sim, efetivamente são raras, mas como a deficiência biológica está muito bem mapeada, então o racional seria prescrever uma droga que exerça a sua função naquilo que está deficiente nessa pessoa. Exatamente. Portanto, e efetivamente para pessoas que têm deficiências melanocortinérgicas, ou neste eixo, que é um eixo que controla não só o comportamento alimentar, mas também controla o metabolismo basal, neste conjunto raro de pessoas, existe um medicamento que não está aprovado em Portugal e é um medicamento que se chama 7-melatonido. E que é um medicamento que não é um medicamento tipo blockbuster, não é como o Ozempic. O Ozempic funciona muito bem, mas usando mecanismos que são um pouco paralelos a tudo isto que nós falamos agora. Mas funciona quer dizer, havia outros medicamentos no mercado e que foram tirados do mercado também funcionavam. E foram tirados do mercado porque eram perigosos. Exato. Porque tinham efeitos secundários muito graves. E efeitos secundários intoleráveis. O Ozempic... A revolução do Ozempic está menos na eficácia e mais em não ter os efeitos secundários. Exatamente, portanto, efeitos secundários cardíacos. Esse tem sido o tendão de Aquiles em todo o processo de aprovação de terapias para a obesidade. Evitar medicamentos que acelerem o coração. Toda uma geração de medicamentos que foram prescritos e que foram aprovados e que foram desaprovados e que foram tornados ilegais, baseados na anfetamina,
eram medicamentos muito, muito eficientes, mas que tinham esse problema de acelerar o coração. Que precisamente porque são medicamentos que simulam o efeito da adrenalina. Ok. Portanto, tomar uma anfetamina é basicamente como descer uma onda da Nazaré certo. numa prancha de surf sem saber controlar. Assim, piada à parte, eram medicamentos chamados simpatomiméticos, que eram medicamentos que tinham essa componente de terem efeitos cardiovasculares muito significativos, que a longo prazo não é bom. Porque um coração que está sempre a bater demasiado contra a elevação da pressão arterial é um coração que mais cedo ou mais tarde vai falhar. Portanto, isso dá origem a hipertrofia do coração e isso não é nada bom. Portanto, como a prescrição de de medicamentos contra a obesidade é uma prescrição que tem que ser uma prescrição a longo prazo, crónica, da mesma forma que os medicamentos contra a hipertensão também é uma prescrição crónica, não é? Não se quer ter efeitos colaterais que toquem no coração, porque isso, ter efeitos colaterais no coração a longo prazo não é nada bom. E o Ozempic parece ser o primeiro nesta gama de drogas que não faz isso. Quer dizer, existiam outros que também não faziam e que ainda estão aprovados, mas que são medicamentos que interferem com a digestão dos lípidos e dá efeitos colaterais gástricos ou intestinais que são um bocadinho inconvenientes. Certo. Socialmente inconvenientes, porque dá origem a diarreias que são difíceis de controlar, pois, não é? Exato. Pois, porque desestabiliza o sistema todo, Sim. não é? Sim. Também são cardioprotetores, não interferem com o coração, mas interferem com o outro lado da vida, que é o lado social da vida, que também é importante. Exato. O Ozempic entrou aqui num vazio de mercado em que não havia nada que fosse cardioprotetor, e nada que não fosse interferisse com a digestão dos lípidos, como existem. Como eu não quero estar a dizer nome de medicamentos, mais medicamentos, porque senão parece que estou a fazer publicidade. Para mim aqui. E como é que funciona o Ozempic? Como é que é o mecanismo de ação? Portanto, o mecanismo de ação, o Ozempic é um peptídeo, uma proteínazinha que é um nome, que é o GLP-1. Nós produzimos GLP-1. Mas à medida que vamos engordando, vamos produzindo cada vez menos. Ou esse GLP-1 fica cada vez menos funcional. E o que o Ozempic faz é praticamente substituir aquilo que se perdeu. E falo de uma forma em que, portanto, as proteínas em geral, quando são administradas numa pessoa, têm um tempo de semivida muito curto. E isto foi o grande problema que a Novo Nordisk conseguiu resolver, foi estabilizar esta proteína quimicamente, usando modificações químicas que foram as mesmas que foram utilizadas para desenvolver a insulina de longa duração. Portanto, a insulina é outro tipo de terapia, que é uma terapia biológica, já existe há muito tempo. As primeiras insulinas que surgiram foram insulinas que foram extraídas de animais, de porcos e de vacas. Mais tarde conseguiu-se fazer insulinas que não eram extraídas diretamente de outros animais, porque proteínas extraídas dos outros animais têm um potencial imunogénico, porque o nosso sistema imunitário gosta de se defender contra proteínas estranhas. E então o que se fez foi criar formas recombinantes, portanto, em células, fazer a insulina como se fosse a insulina de uma pessoa, uma insulina humana. Isso foi conseguido, mas as primeiras insulinas também tinham tempos de semivida relativamente curtos, que dá para controlar quando se come, quando se tem uma hiperglicemia, aquilo funciona. Agora, ter uma insulina que seja uma insulina basal, que está sempre ali, para isso é preciso haver uma proteína, portanto, uma insulina que não seja logo metabolizada pelo corpo e que tenha um tempo de semivida maior, de 24 horas. Portanto, existe uma insulina no mercado, que foi a grande insulina que salvou a vida dos diabéticos tipo 1, nomeadamente, que é uma insulina basal que aquilo dura o dia todo. Portanto, e faz uma gestão das glicémias muito melhor do que se tivesse só que depender de enzimas de curta duração. Portanto, esta durabilidade
de uma proteína recombinante no nosso sistema, depois da injeção, é uma propriedade muito importante e o troféu foi químico. Portanto, desenvolver toda a química para conseguir estabilizar uma proteína foi aquilo que a Novo Nordisk conseguiu fazer, e também outra companhia nos Estados Unidos, que é a Eli Lilly, conseguiu estabilizar a insulina, e da mesma forma que essa estabilização foi feita na insulina, depois foi aplicada ao GLP-1. Portanto, estabilizar o GLP-1 foi o grande trunfo que a Novo Nordisk conseguiu fazer. E o que é que o GLP-1 faz? O que é que essa proteína faz? Ok, o GLP-1 faz muitas coisas. Muitas coisas, e há coisas que ainda se estão a descobrir, nomeadamente no meu laboratório. Agora tenho aqui uma ideia nova sobre como é que o Ozempic na realidade está a funcionar. Portanto, o GLP-1 liga-se a receptores de GLP-1, que por falta de imaginação chama-se GLP-1 receptors. Para não baralhar mais, não é? E esses receptores são produzidos em várias componentes do sistema nervoso, não só no hipotálamo, como também na parte de trás do cérebro, que é o tronco cerebral, que são áreas do cérebro que controlam a náusea. Portanto, um dos primeiros efeitos secundários que apareceu nas primeiras gerações de GLP-1 miméticos, portanto, drogas que mimetizam o efeito do GLP-1, era este efeito de náusea. Portanto, acho que o primeiro que apareceu era uma droga que se chamava liraglutido. E tinha esse efeito de náusea. E, efetivamente, as pessoas, quando estão nauseadas, não comem, não é? Agora já existem drogas melhores, ou medicamentos melhores, que não só têm a componente do GLP-1, como também têm outra componente que se ligam a outros receptores de outras coisas, uma coisa que chama-se GIP. Portanto, agora não vamos entrar aqui pelos nomes, mas estes medicamentos estão a ser otimizados para se ligarem a receptores do sistema nervoso, não só dentro do cérebro, mas como também fora do cérebro, nomeadamente no intestino. Portanto, o intestino também fala com o cérebro e fala com outros pontos de mediação do cérebro, que estão fora do cérebro, nomeadamente pontos neuronais do sistema nervoso autonómico, que controlam as várias coisas dentro do corpo, os vários processos fisiológicos de digestão, de secreção de insulina e também de queima de gordura. Portanto, isso é uma coisa que eu ainda estou a estudar. Portanto, sabe-se algumas coisas, como é que se funciona, mas ainda não se sabe tudo. Mas do que se sabe... A componente de náusea é muito importante. E é uma das primeiras reações que as pessoas têm quando começam este medicamento. Com o Ozempic também? Com o Ozempic também, sim. É sentir que não querem beber, não desfrutam a vida à mesa. Portanto, é completamente para o Natal, é anticlimático, não é? Anticlimático, pois, exato. Que é ter ali o cabril, ou ter ali o bacalhau, e ter o bolo rei e não sentir aquela excitação de comer uma coisa deliciosa. Portanto, há aqui uma ligeira componente de náusea que ao longo da terapia fica mitigada, as pessoas adaptam-se e essa componente muda, mas no início existe um bocadinho de náusea. Dependendo de qual é que é a geração de GLP-1 mimético ou incretino mimético, é outro nome que é usado para falar deste tipo de medicamento. Portanto, isso de certa forma atua sobre o nosso apetite. Apetite e a componente emética, a componente que o cérebro está codificada para rejeitar alimentos que considera como sendo nocivos. Portanto, o reflexo de náusea é um reflexo muito antigo. É um reflexo que surge para evitar a ingestão de alimentos estragados. Exato. As grávidas têm isso de uma forma um bocadinho mais acentuada, e existem grávidas que também têm mutações genéticas em eixos que se relacionam, também são eixos que têm ação nessa componente, nessa parte do cérebro, que é o tronco cerebral. Existem grávidas que são as grávidas que têm hiperemese, e alguma delas também têm essas ditas mutações que causam hiperemese. E existem companhias que estão a tentar explorar esses eixos de
sinalização molecular para tentar desenvolver terapias que elicitem a não vontade de comer ou a vontade de não comer. Exato. Eu acho um bocadinho acho que não vai dar, não me posso estar a fazer a dar opiniões. Então não pode, aqui por mim podes à vontade. Sim. Este é um espaço de liberdade de expressão. Sim. Sobretudo num podcast que já vai com uma hora e tal. Não, mas ninguém te vai ter uma tirar de terapia contexto. que explora a componente emética ou a náusea, eu acho que não acho boa ideia. Acho que é uma coisa que não vai dar grande qualidade de vida às pessoas. Pois, é um efeito secundário, não é? Como o outro gastrointestinal, não é? Também não é muito agradável. Não é? Exatamente. Estás nauseado. Exatamente. O Ozempic era, de certa forma, um agonista de GLP-1 era a aposta mais provável antes dele surgir? Ou seja, se eu te perguntasse a alguém desta área antes do Ozempic surgir, era óbvio que esta era uma das apostas certas ou foi mais ou menos, ou foi de onde não se esperava? Não era a aposta certa. O que aconteceu foi que estas companhias que estão dedicadas à diabetes e à obesidade, inicialmente à diabetes, né? Portanto, o GLP-1 foi desenvolvido como uma droga antidiabética. E eles tinham vários paradoxos na cadeia de valor da investigação, que vai de modelos pré-clínicos em ratinho até resultados clínicos. Portanto, antes de pôr qualquer coisa numa pessoa, tem-se de saber como é que essa coisa funciona, não é? E essa investigação é toda feita em modelos pré-clínicos, ou seja, ratinhos. E em ratinhos não estava muito claro. Havia várias indicações que eram um bocadinho paradoxais. Portanto, existem ratinhos transgénicos, que são ratinhos em que se tira a função do gene que codifica para o GLP-1. E o que se esperaria era que esses ratinhos fossem gordos, mas não são. A sério? Sim, não são. Portanto, isso dava um bocadinho... A coisa não colava bem, não é? Mas ainda assim, os modelos de ganho de função, ao contrário dos modelos de perda de função, a gente normalmente gosta de ver o yin e yang da coisa. Gostamos de ver que o modelo de perda de função é recíproco do modelo de ganho de função. Como a leptina. Portanto, a leptina, quando não existe, o ratinho fica gordo e a pessoa também. Pomos a leptina de volta, muda-se para o outro lado. Tem-se o ganho de função que faz perder peso. Portanto, queremos sempre ver este yin e yang, entre ganho de peso quando não se tem, perda de peso quando se tem. E com o GLP-1 isso não estava muito claro. Mas, como havia efeitos antidiabéticos no ganho de função, a coisa foi levada para a frente. Foi levada para a frente e fizeram-se as modificações químicas necessárias para que este péptido tivesse um tempo de semivida suficientemente longo. Portanto, estes medicamentos, a injeção é uma vez por semana, não é? É um tempo de semivida muito longo. E esse tempo de semivida muito longo é o que está por trás da eficácia da terapia. Interessante, ou seja, era uma coisa que parecia não funcionar nos ratos e, no entanto, avançou-se e funcionou em humanos. Portanto, e foi realmente um triunfo muito grande para a área, não é? Porque criou-se uma nova esperança. De repente chove financiamento. Chove financiamento. Sim, chove financiamento. Mas atenção, porque não é o fim da linha, porque tem-se que fazer ainda muito mais, porque um monopólio não é saudável. E não é saudável do ponto de vista financeiro, não é? Porque os doentes não têm opção, só têm uma opção. E só ter uma opção é mau. Precisamos de mais opções e precisamos de uma dinâmica de mercado um bocadinho mais democrática. Mas para essa dinâmica existir tem que haver mais desenvolvimento, tem que haver mais investigação, tem que haver novos desenvolvimentos. Medicamentos com base na leptina, pelo que eu percebo do que tu explicaste, não fazem tanto sentido aqui. Fazem mais sentido quando se trata de doenças com base genética, em que há pouca produção de leptina, por exemplo. Exatamente, sim. Não, portanto, para o emagrecimento de uma pessoa normal, digamos assim, isso não faz sentido porque normalmente o problema não está aí. Exato. Certo. Okay. Depende do que é que chamamos uma pessoa normal. Uma pessoa normal é que chamamos uma pessoa que não sabemos o que é que tem. Exato. Só sabemos que tem demasiado peso que tem que perder. Certo. Isso não é normal. E à medida que vamos, em que as metodologias de sequenciação de DNA ficam cada vez mais baratas, cada vez mais se descobrem novas mutações. E às vezes não é uma mutação, é uma combinação de mutações. Portanto, há mutações que, isoladamente, são mutações que são pequenas mutações. Basta uma alteração no nucleótido, que já é uma alteração. Portanto, é aquilo que se chama single nucleotide polymorphism. São polimorfismos
que alteram pouca coisa num gene, noutro gene, e em separado não há grande correlação com a obesidade, mas quando se põe estes dois genes juntos, 2 ou 3 ou 4, aí já começa a haver uma correlação com a obesidade. Portanto, estes estudos para estas pessoas ainda não há medicamentos. Pois, porque é mais difícil. Porque ainda não se sabe muito bem como é que a coisa funciona, e quando chegamos à fase do medicamento já temos que saber como é que a coisa funciona. E para saber como é que a coisa funciona temos que fazer estudos pré-clínicos, estudos científicos em modelos. E os casos óbvios, lá está, são aqueles em que tu consegues identificar um gene ou 2 genes que causam aquela doença. Quando são poligénicos, quanto mais poligénicos forem, mais difícil é. Mais difícil é, exatamente. E a investigação nesta área mostra um dos ensinamentos que dá é que nós provavelmente passámos, enquanto espécie, muito tempo a tratar mal muita gente como se elas fossem gordas, tivessem excesso de peso por falta de força de vontade, quando elas na verdade tinham algo genético que modificações biológicas. Exatamente. Fez exatamente a mesma coisa na psiquiatria. Exato. Portanto, os doentes mentais eram tratados como prisioneiros, não é? Foi há relativamente pouco tempo que os doentes mentais foram tirados da prisão e os hospitais psiquiátricos tiveram o seu início, não é? Isto foi 1800 e qualquer coisa. Daí eu, logo no início, ter feito este paralelo com a psiquiatria. Quando a ciência não existe, dá-se lugar à barbaridade. E a ciência tem esse efeito dignificador de separar as coisas, de trazer luz onde há escuridão. E ainda hoje, tu falas da psiquiatria no passado, mas ainda hoje, uma discussão quase eterna na saúde mental é quanto é que tem uma base... Pode não ser genética. Quanto é que é culpa da mãe? Há pessoas que ainda falam assim, a culpa é da mãe. Da mãe quê? Na infância? Sim. Existe uma culpabilização muito grande e uma estigmatização muito grande das mães em relação à doença mental. Portanto, sim, o adolescente agora tem esquizofrenia. A culpa é da mãe. Não sabia. Quer dizer, em relação à obesidade também, não é? Sim. É a culpa da mãe, dá-lhe muitas bolachas, muitos doces. Pois, e enquanto pai e mãe, não é? O pai fica ali na genérico. sombra, ninguém Não, agora estava a usar pai no sentido genérico, ou seja, enquanto progenitor, não é? Eu tenho filhas pequenas e, portanto, esse é sempre um desafio grande. Não é? Sim. Há aqui um paralelo realmente com a saúde mental, no sentido de quanto é que está, de certa forma, pré-determinado, ou não estando pré-determinado, tem uma solução que é à base de medicamentos, e quanto é que tu podes, de certa forma, influenciar, não é? E isto leva-nos à questão das dietas que tu falaste há bocadinho. Sim, eu acho que... E da qual tu és muito cética, não é? Eu sou sempre cética em relação a tudo. Essa é a regra geral. Ok, gosto. E essa é a posição científica, que é ser cético até ao ponto de termos dados que comprovam e desprovam as confusões que possam existir relativamente à interpretação dos dados. Portanto, o ceticismo é a base. E esse ceticismo desconstrói-se com dados. Relativamente às dietas, acho que não há assim grandes dados que não sejam confundidos com outro tipo de fatores e com uma grande manipulação por parte. Não existe método científico que valide se a dieta paleo ou se a dieta do cor-de-rosa ou a dieta do vermelho. Não existe uma angariação de dados que não seja não subjetiva. Pelo menos ainda subjetiva. São estudos meramente observacionais, é isso? Ou são supostamente aleatorizados, mas não são? Não sequer, exatamente, nem sequer são estudos, certo? Portanto, também é uma área que eu não acompanho assim muito. Também não quero estar a ser extremista, não é? Não posso estar a... Pode ser, isso é um espaço de liberdade de expressão, já te disse. Sim. Eu acompanho estudos científicos na área da obesidade. Eu não acompanho estudos dietéticos e não sei sequer se existem, mas não, se calhar existem. Claro. Pronto, se existe não é uma literatura que eu acompanho. Mas o que existe também muito é um exercício do mediatismo que não usa o método científico de todo, não é? As dietas paleo, todas essas dietas que entram na moda e que vendem livros, sim, claro. não são coisas
ou a água alcalina, quer dizer, ou o doutor desintoxicar o corpo. Claro, mas aí já estás no domínio da treta, não é? Sim, há muita treta por aí. Mas há coisas que é isso não... que quer dizer. Imagina que eu tinha excesso de peso e dizia, e comentava, Ana, vou começar a ir a um nutricionista e vou começar a fazer esta dieta. Ele fez-me um plano e tal, até colei aquilo no frigorífico, não é? Acho que é assim, não é? Tu colas no frigorífico e vou começar a fazer isto, não é? E o que é que tu pensarias para dentro? Good luck. Estou certo em achar que o que tu pensarias em relação a alguém, não é? Não eu necessariamente seria... vai ser muito difícil porque isso está mais ou menos... Se funcionar, ótimo. Eu sou um bocadinho agnóstica, claro, né? Se funcionar, ótimo. A questão é, funciona até que ponto? Não é? Até quando? Mas tu achas que há, no fundo, perguntando isto de outra forma, tu achas que a investigação... A durabilidade é essa a questão. Sugere fortemente que é muito difícil nós fugirmos do nosso fenótipo... Sua biologia. A esse nível? É. Da mesma forma que é difícil de fugir da cor de pele, ou fugir do tamanho do nariz, ou fugir da altura. Sim, a biologia reina. Isso é horrível. Por exemplo, eu tenho um marido em casa que come toda... Ele é holandês. E ele adora batatas fritas. Adora comer bolachas. Portanto, ora, isto há um fenótipo que tem uma biologia que toda a gente gostaria de ter. Que é ser magrinho, sempre magrinho. E comer sem preocupações. Comer ad libitum, sem ter consciência sobre o que se come. Nem toda a gente é assim. Nem toda a gente é assim especificamente por causa da sua biologia. Eu tenho uma suspeita que... Eu gosto de tentar ver o copo meio cheio. E eu tenho uma suspeita já há muito tempo que eu acho que de certa forma pode ajudar a quadrar este círculo, não é? Resolver este puzzle. Do peso que tem a nossa biologia, mas ao mesmo tempo das dietas poderem ter algum impacto. Eu estou convencido há muito tempo, isto é meramente intuitivo, não é? E observacional, mas estou convencido há muito tempo que as dietas que resultam com algumas pessoas não resultam pela configuração dessa dieta superficial de olha, vou limitar o número de calorias e vou contar e tu vais comer menos. Sim. Resultam porque de alguma forma aquela combinação de alimentos e até de nutrientes, mais gordura, mais proteína, whatever, reequilibra qualquer coisa lá dentro neste balanço do vontade de comer, metabolismo, não é? Ou seja, não sei se me estou a explicar bem. Ou seja, não é por ser a dieta com mais proteína ou mais gordura. É tipo, naquela pessoa, a pessoa experimenta uma dieta, não funciona, outra não funciona. E de repente chega a uma dieta que funciona não pelo balanço calórico estar mais bem feito, aquela equação idêntica da poupança que tu davas no início, mas porque aquilo de certa forma reequilibra qualquer coisa na fisiologia da pessoa. Não sei se isto faz algum sentido. A mim faz sentido. Falando em equilíbrio, depende do que é o equilíbrio, não é? E não sabemos o que é isso que fica reequilibrado. Mas a sensação de bem-estar e de conforto é uma sensação que a comida consegue mediar. O que eu queria dizer é, imagina que para muita gente há alguns mecanismos diretos que fazem pender o balanço da equação para o positivo, ou seja, para consumir mais do que gasta. Ou é porque a pessoa come demasiado ao almoço, ou é porque a pessoa ao fim do dia está muito estressada e acaba a comer bolachas sem parar, não é? O meu marido faz isso tudo. Pronto, mas ele está bem, não é? Claro. Ele está bem. Claro, ele está bem, não é? Agora, se tu mudares a tua alimentação de uma maneira que, por exemplo, a gordura, eu acho que a gordura é... O consumo de excesso de gordura, por exemplo, está associado a... lipotoxicidade. Isso, pronto, era isso que eu queria dizer, não é? Mas atenção que a gordura é digerida. Essa lipotoxicidade é uma gordura que tem que ver com a gordura que já está no sangue. Que não é a gordura que ingerimos assim diretamente. Ok? Portanto, tudo o que passa aqui pelo estômago é tudo digerido até à sua componente mais atómica. Sim. E essa digestão é feita por enzimas. Ok? Portanto, a lipotoxicidade é uma coisa que vem... é outra coisa. Portanto, é a gordura que nós fazemos. Ok, certo, entendo. Enfim, isto era uma coisa determinada, era só para ter a tua opinião sobre este tema. E se não digerirmos essa gordura, temos diarreias fenomenais, que é um dos medicamentos que existe no mercado ainda, que é considerado seguro. Provoca isso. Provoca o que se chama esteatorreias, que são diarreias que têm... Nem quero saber o que é. Pronto, é o que parece. É o que parece. É uma coisa muito amarela. Olha, Ana, foi uma bela viagem. Eu nestas conversas pergunto sempre isto. Há alguma coisa que eu não tenha perguntado que quisesses falar?
Certamente que sim, mas agora... Podes fazer uma pausa, porque já isto é estamos editado. quase na hora de jantar. Já temos aqui a barriga a roncar e aqueles alimentos que dão conforto, que é o peixezinho grelhado ali embaixo em Passo de Arcos, é o que já está a chamar. Só se for a ti, a mim não é peixe grelhado, mas está bem. A mim vai ser peixe grelhado. Boa. Olha, Ana, obrigadíssimo. Obrigadíssima eu, foi um prazer. Bela conversa, obrigado por teres vindo. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.